E aí pessoal, bem-vindos ao canal Mister Dev mais uma vez. Quem fala aqui é o professor Maicon Santos. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças do protocolo POP3 e IMAP. Bora lá! Primeiro, antes de falar das diferenças de ambos, vamos falar sobre algo comum entre os dois protocolos. Ambos necessitam de um programa para gerenciamento de e-mails, para onde você vai fazer a configuração da tua conta de e-mail para o envio, recebimento e até arquivamento das tuas mensagens, separação em pastas e tudo mais. Então, ambos vão precisar desse programa. Alguns exemplos de programa: o Microsoft Outlook ou o Thunderbird, existem vários outros modelos também, mas esses dois são os mais utilizados de longe, atualmente, claro. Falando sobre o POP3, qual a característica, as características mais importantes dele? Primeiro, ele é recomendado quando você faz o acesso aos seus e-mails sempre no mesmo local, ou seja, no mesmo computador. Quando eu falo mesmo local, não estou falando da mesma sala ou até na mesma rede. Eu estou falando do mesmo computador. É recomendado, nesse caso, uma conexão do tipo POP3, porque você consegue ter o acesso aos seus e-mails, o gerenciamento dos seus e-mails ali de uma forma mais prática, vamos dizer assim, porque você não tem essa necessidade de mobilidade. É recomendado também quando você possui uma rede com largura baixa. O que significa uma rede com largura baixa? É uma rede onde você tem limitação de dados, por exemplo, ou é uma rede lenta, que você tem dificuldade no recebimento de mensagens o tempo todo. Outra característica é que ele é offline, ou seja, juntando as duas situações ali, a rede de largura baixa e offline, vou imaginar um cenário hipotético. Você vai viajar para a praia e lá você sabe que a conexão não funciona bem ali para a sua operadora de internet. E você precisa realizar um determinado trabalho e vai precisar do acesso aos seus e-mails. Como o protocolo POP3 ele recebe as tuas mensagens, isso não vai importar tanto para você, porque você poderia ter recebido as suas mensagens, trabalhar com elas ali e depois continuar o seu trabalho normalmente sem impacto nenhum. Ou poderia até uma lan house, faz o download das suas mensagens e depois continua trabalhando normalmente onde você estiver. Então essa é a vantagem do POP3. Qual é o passo a passo do POP3? Ele conecta ao servidor, ele recebe as tuas mensagens e finaliza, mantendo as mensagens no teu computador. Então essa é a grande sacada do POP3. Como funciona o processo de visualização das mensagens? Quando você faz essa conexão com o servidor, ele consegue ver apenas a caixa de entrada do teu servidor, da tua caixa de mensagens, vamos dizer assim. Como vai funcionar? Se você tem pastas internas criadas, ele não consegue ler aquele conteúdo daquelas pastas. Então, é bastante importante. Então, é interessante você não ter um gerenciamento paralelo. Você foca no gerenciamento no teu cliente de e-mail, seja lá o Thunderbird ou o Outlook ou qual for, ok? Ele pode apagar mensagens do servidor. Qual é a ideia? Quando você baixa uma mensagem via conexão POP3, você consegue configurar ali na tua conta se ele pode baixar as mensagens e apagar do servidor, se ele pode manter no servidor. Você pode inclusive determinar um tempo para ele manter aquela mensagem no servidor antes dele apagar aquela mensagem efetivamente. Isso de forma automática, eu estou dizendo. Obviamente você tem o poder também de apagar as mensagens manualmente conforme você desejar. Ele tem o maior risco de perda de mensagens. O que significa isso? Imagina que você fez o download das suas mensagens lá no servidor POP3, deixou ele para apagar suas mensagens automaticamente depois de 10 dias, por exemplo. E você está trabalhando em um determinado projeto. Se você perde o teu computador, perder como assim, né? Teve um HD queimado, ou teve que formatar às pressas e você não tinha backup, ou sei lá, foi furtado, infelizmente está sujeito a esse tipo de coisa. As mensagens que já foram apagadas no servidor, quando você conectar novamente, você não consegue recuperar. E essas mensagens são perdidas. Então isso é um grande risco do POP3, tá? Mas ele tem uma outra vantagem bem importante, que é o menor risco de encher, de atingir o seu limite da tua caixa de correio. Qual a ideia disso? Muitas vezes você tem uma caixa de e-mail lá
que ele tem um limite muito grande de armazenamento lá. Consequentemente, é difícil você atingir aquele limite, mas dependendo do teu cliente, onde você faz a hospedagem dos teus e-mails, pode ser que você tenha uma conta de e-mail menor. Nesse caso, é interessante ali que você tenha um cuidado com esse gerenciamento para não ter risco de você ficar com a caixa de e-mail cheia e acabar perdendo alguma mensagem importante. Tá? Nesse caso, o POP3 ele é bem adequado, porque se você configura as mensagens para apagarem automaticamente, você não fica ocupando espaço a mais, ok? E outra coisa, se espaço é um problema, seja um cliente da MrDev, faça hospedagem do seu site ou do seu e-mail conosco, que a gente tem soluções bem adequadas para vocês também. Falando agora sobre a IMAP. Ele necessita também de um programa de e-mail, como eu já havia comentado, e ele é recomendado, esse é o ponto principal do IMAP, quando você faz a utilização em mais de um local, ou seja, em mais de um computador. Qual a ideia disso e como funciona? Imagina que você tem dois computadores, por exemplo, que você utiliza o tempo todo para trabalho. Você tem um computador na tua casa e você tem um computador no teu escritório. E você precisa trabalhar com as informações de ambos o tempo todo. Tá? Então, o que acontece? Uma conexão IMAP, você não faz o processo de download de mensagens. Ele apenas conecta você ao servidor. Como vai funcionar isso? Você vai estar conectado de forma praticamente online no teu servidor, praticamente ao mesmo tempo. Tudo que acontece no teu servidor você consegue ler no seu cliente de e-mail. E a vantagem disso é esse dinamismo de informação. Você pode sair terminar de redigir um e-mail na tua casa, enviar um e-mail, vai para o teu trabalho, chega lá, você tem acesso a todas as informações. Você não fica limitado, tendo essa limitação física como acontece no POP3. Automaticamente, isso é recomendado que você utilize uma rede estável e com uma conexão certa, porque ele é um protocolo, esse protocolo IMAP ele é online. Então, se você não tem a conexão à internet, automaticamente você não tem acesso aos seus e-mails, não tem o que fazer a respeito disso. Então, esse é uma desvantagem, vamos dizer assim, quando você tem uma rede instável. Tendo uma rede estável, sem problema nenhum, o protocolo IMAP vai te atender perfeitamente. Como funciona o processo de conexão dele? Ele conecta ao servidor, ele fica sincronizado ao servidor e mantém aquela conexão para trabalhar o mais rápido, o mais próximo possível das informações atualizadas no servidor e no teu computador. Fantástico também. A forma de visualização dele é para todas as pastas, ou seja, você, uma vez que faz o sincronismo, ele visualiza todas as informações que você criou. Então você pode ter todas as pastas criadas, tanto no teu webmail quanto no teu servidor, e ele vai conseguir enxergar tudo isso de uma forma bem clara e bem tranquila de trabalhar. Como eu disse, sincronizado ao servidor, e uma vantagem que ele tem também é o menor risco de perda de mensagem. Por quê? Porque você não baixa a mensagem no teu computador. Então ele poderia ser roubado, furtado, perdido, sabe lá, como eu disse, com o HD corrompido ou tendo que formatar. Você não perde, não tem o risco de perda de mensagens, porque elas estão vinculadas ao teu servidor. Essa é uma grande vantagem que você tem também. Mas, como eu disse, você tem que lembrar que você precisa estar online, né? E tem o maior risco de encher, ou seja, ele tem o maior risco de atingir o limite da tua caixa postal, porque muitos usuários acabam esquecendo de excluir mensagens. Estão acostumados apenas a recebe mensagens e não tem a preocupação de excluir mensagens. Então, isso é algo que tem que estar sempre atento para não ter esse problema. E outra característica importante também, né, sobre o enchimento, é que às vezes você tem que ficar apagando algumas mensagens importantes dependendo do tamanho da tua caixa postal, ou se ela é muito pequena, por exemplo, você não vai poder arquivar muita informação. E isso poderia ser um problema para você, para o IMAP. Mas que também pode ser facilmente resolvido, tornando-se um cliente da MrDev, porque aí você consegue fazer hospedagem de sites e e-mail conosco, que nós temos um limite bem alto ali para isso, e isso resolve tranquilamente. Então é isso, pessoal. Finalizamos o vídeo de hoje aqui, falando sobre as diferenças entre o POP3 e o IMAP.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. E vamos que vamos, até a próxima. Tchau!